Olá, meus amigos. No próximo mês de abril, mais precisamente do dia 15 ao dia 18, nós teremos um encontro muito importante aqui em Porto Alegre dos professores de Educação Física. Vai ser o 8º intercâmbio de professores de Educação Física sem fronteiras da Federação Internacional de Educação Física. E eu estou hoje aqui com o delegado da FIEP para o Rio Grande do Sul, professor Wilson Bagatini. Tudo bom, Bagatini? Como vai? Tudo bem, é um prazer vê-lo novamente e dizer que é uma satisfação muito grande. E esse programa que nós estamos fazendo, já fizemos em 14 países, vamos acabar uma etapa que é o Rio Grande do Sul. Começamos no Paraná dia 8 de abril e terminamos dia 18 em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Então nós vamos pintar todo o Brasil com a palavra FIEP, que é a Federação Internacional de Educação Física. Como é que foram os outros intercâmbios? Esse é o 8º agora. Bem, em todos os lugares que nós fomos surpreendidos, recebidos de uma maneira que nos orgulhou muito. Em Brasília, fomos recebidos pelos senadores durante 1h30, pelos deputados federais, deputados estaduais, reitores de universidades, prefeitos da cidade, diretores de faculdade. Foi uma coisa assim fantástica. Onde nós íamos, e quanto mais para o interior nós íamos, mais bem nós éramos recebidos. E no México fomos recebidos até por um vulcão, que quando estávamos visitando um sítio arqueológico, explodiu o vulcão nas nossas costas, 9 quilômetros de altura, e nós colocamos depois num banner: Professores de Educação Física Sem Fronteiras da FIEP do Brasil. Sejam bem-vindos ao México. Muito bem. O que vai acontecer nesses dias aí, do dia 15 ao dia 18? Bem, no dia 15 nós vamos receber os professores que vão chegar cansados já de Curitiba, Joinville e Florianópolis, e vamos recebê-los, dar um tourzinho na cidade, um tour de 1h30, e vamos terminar aqui em casa com um café colonial para recebê-los. No dia seguinte, nós vamos para a ESEF da URGS, onde vamos organizar 8 cursos, todos eles graciosamente, podendo reunir 500, 600, 800, 1.000 pessoas. São 8 cursos, 4 de manhã e 4 de tarde, e para que os professores e estudantes possam participar sem ter um custo, e ainda poderão ganhar uma camiseta que foi apoiada pelo Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul, o CREF-RS. Depois teremos um evento no dia 17. Dia 17, nós vamos iniciar de manhã com um tour turístico com um ônibus de turismo do Rio Grande do Sul. Depois vamos visitar a sede do CREF, vamos para a Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, onde o professor Garcia está fazendo várias programações, inclusive transformando o dia 20 de abril como o dia oficial dos professores de Educação Física Sem Fronteira. Assim que nós terminarmos essa programação, vamos para o Clube Grêmio Náutico União, onde vamos ter um jantar show maravilhoso e onde vamos homenagear os professores da velha guarda. Aquele professor de 60, 70, 80 e 90 anos que fizeram muito pela educação física, nós vamos homenagear com um troféu chamado Troféu Discóbulo, o símbolo da educação física. É algum desses troféus aqui? Esse troféu é um modelo vindo da Grécia, que eu trouxe para o Oliveira aí de Osório, e ele transformou esse nosso troféu em 20, 30 troféus maravilhosos, feitos de pó de mármore, que nós vamos doar a cada um desses professores que fizeram alguma coisa pela história da educação física no Rio Grande do Sul. E esses outros troféus aqui, professor Bagatini? Esse troféu é o troféu, existe o Bola de Ouro, nós chamamos o Professor de Ouro. Foram 4 professores que foram para todos os 14 países e todos os estados do Brasil, pagando a passagem do seu próprio bolso, não cobrando um centavo pelo curso e ministrando o curso para todos os estudantes e professores graciosamente. 4 professores receberão o Professor de Ouro desse movimento. E esse outro aqui? Esse outro aqui nós vamos dar para todos os professores sem fronteira, vão receber um cada um. E também todo parceiro nosso, toda pessoa que esteve conosco, vai receber um em homenagem, de homenagem da FIEP, e para marcar essa passagem nossa no Rio Grande do Sul. Muito bem. Nessa noite, nesse evento, nós teremos também o lançamento do teu livro. Aproveitei nessa noite, inclusive está sendo assim muito badalado, muito procurado. Vou lançar meu 14º livro. Eu lancei 13 livros sobre psicomotricidade,
vendeu e doei mais de 45 mil volumes, e hoje estou lançando o livro As Histórias da Minha Vida, aonde eu divido em 36 capítulos, 544 páginas, 732 fotos, no qual cada um que estará presente nesse jantar com convite, adquirido o convite, vai receber um livro, inclusive o livro do Jacinto Francisco Targa, que foi o primeiro delegado da FIEP do Brasil em 1949. Também escrevi o livro dele de 100 anos da vida dele, e nós vamos passar para essa juventude quem foi Jacinto Francisco Targa. Bom, professor Bagatini, nós estamos aqui num ambiente na sua residência, não é, onde tem diversas lembranças, troféus, e evidentemente que a gente não consegue falar de cada um deles, não é? Mas tem aqui três troféus que eu achei muito interessantes e me parecem que são extremamente significativos, né, dentro da tua atividade profissional, da tua carreira. Vamos falar sobre eles. Realmente, olha, essa aqui é uma bola de madeira feita, esculpida, um tronco só, foi esculpida, ela representa os 1.175 partidas de futebol que eu apitei. E o que mais me orgulha é que quando eu cheguei no 1000º jogo, todo o dinheiro que eu ganhei eu doei para as crianças excepcionais, em todas as cidades onde eu fui apitar, Livramento, São Borja, Bagé, Encantada, Nova Brécia, aonde eu fui apitar, no intervalo do jogo eu doava um cheque com todo o valor que eu ganhei. Esse aqui é a Águia de Ouro do México. É um troféu de bronze que pesa mais de 5 quilos. Eu recebi também como professor, dado no mundo aos professores que se destacam. E eu, como fui 14 vezes para o México, assumi metade do povo mexicano, porque eu visitei 14 estados do México, Guadalajara, Chaco, enfim, todos os 14 estados do México. Esse aqui é o troféu Movimento, pesa mais de 5 quilos também de puro bronze, também dado ao melhor professor do Rio Grande do Sul, professor de destaque do Rio Grande do Sul. Eu recebi em 2005 esse troféu da Associação dos Profissionais de Educação Física do Rio Grande do Sul. Mas também tem muitos troféus aí que me orgulha, que é a criação das Olimpíadas Especiais do Brasil. Eu criei esses jogos em 1972, hoje nós estamos com 41 anos de realizações no Brasil e em Porto Alegre. No Brasil, metade de 41 daria 20 anos de realizações dessas Olimpíadas. E no Rio Grande do Sul, como é anualmente, então 41 anos. Nós já estamos indo para 42 este ano. Vamos falar um pouco justamente sobre essa tua especialização no trabalho com as crianças, com os adolescentes de necessidades especiais, mais precisamente os que têm síndrome de Down, não é? Inclusive tu tens um curso também ministrando para professores de educação física que queiram essa especialização. De onde que veio essa tua vocação? Parece mentira, eu era jogador de futebol do Brasil de Pelotas. E ao ganhar um bicho extra, que dizem que não existe, foi 5 mil, que equivalia a 33 vezes o meu salário. No dia seguinte eu transformei esses 33 meses do meu salário, comprando letra de câmbio que representou 60 meses da minha vida. Então eu fiquei meio rico em questão de um dia. E aí eu larguei o futebol e vim para Porto Alegre, fiz 5 cursos superiores, um atrás do outro. Espera um pouquinho, antes de tu continuar essa história, tu falou em bicho extra. A gente tem que saber um pouquinho dessa história do bicho extra. Que bicho extra foi esse? Quem pagou e que jogo que era? Quem pagou foi o Esporte Clube, Esporte Clube Internacional pagou para todos os jogadores do Brasil de Pelotas. Cada um recebeu 5 mil cruzeiros, que era na época, que equivalia, para mim, 33 vezes. Então não tem o que esconder. O Internacional pagou 5 mil para cada um, não sei quem foi do Internacional, não sabia. O jogo era contra quem? Contra o Brasil de Pelotas. O Internacional jogou contra o Guarani de Bagé. Ele ganhando em Bagé e nós ganhando do Grêmio, automaticamente o Internacional seria campeão. Então era isso aí. Era isso aí. O jogo de vocês era contra o Grêmio em Pelotas. Em Pelotas, e o Internacional jogava contra o Guarani de Bagé em Bagé. Só que o Internacional pagou para nós ganharmos e se esqueceu de ganhar. E perdeu para o Guarani por 1-0. E, consequentemente, o Grêmio foi campeão em 1968. Bom, isso alavancou, não é, a tua carreira, inclusive nessa área da educação física, mas e o trabalho com os excepcionais? Mudou minha vida, porque eu larguei o futebol, vim para Porto Alegre e comecei a estudar, e
Quando entrei para a faculdade de Educação Física, às 8 horas da manhã, a 1 hora da tarde, me convidaram para trabalhar com os excepcionais. E eu não sabia nada de excepcionais, a não ser que a minha irmã já tinha trabalhado. E aí eu comecei a brincar com eles e comecei a fazer eles fazer miséria, rolamento, saltar por cima de cercas, correr, ir para a rua, fazer rústicas, gincanas. E aí todo mundo começou a achar o Bagatini fantástico, milagroso, fazia coisas maravilhosas. E eu ia para a rua, para o supermercado, para tudo que é lugar. E aquilo foi me entusiasmando de uma certa maneira, que eu fui sendo convidado para ministrar cursos em Santa Catarina, Paraná, Acre, Rondônia. Pô, eu ia para o Acre, de encantado para o Acre, eu achei assim fantástico. Aí eu fui ministrar um curso em Novo Hamburgo, o reitor de Novo Hamburgo achou que o meu polígrafo estava muito bom, disse assim, vamos transformar isso em livro? Digo, olha, vamos. Aí ele transformou no primeiro livro. E a partir dali eu me entusiasmei de uma maneira que eu comecei a fazer livros. Eu lancei 14 livros e hoje estou lançando assim, o 14º, contando a história, todas as histórias da minha vida, inclusive as gafes que eu cometi na vida, porque foram bastantes também. É mesmo? Tem isso? Tem tanta gafe. Lembra uma aí? Vou lembrar uma. Por exemplo, cheguei, um casal veio se despedir no Sesc, que eu era orientador de férias coletivas do Sesc na beira da praia. Graciosamente, durante 26 anos trabalhei para o Sesc. E para não ser muito injusto, aos 18 anos nós tivemos um aumento. Eu passei a ganhar um refrigerante por dia. E lá, um casal veio se despedir e eu bati na barriga dela, que ela estava mais ou menos de 8 meses. Digo, para quando é a criança? Aí o marido me olhou e disse, bem feito, eu te falei que você estava muito gorda. Ah, não estava grávida? Não estava grávida. Outra, eu cheguei em São Paulo, um senhor assim, uns 70 anos, começou a tossir, e eu olhei para ele e olhei para uma moça muito linda de 22 anos e perguntei, é sua filha? Ele me disse, não. E eu digo, aí eu quis corrigir, melhorar, né? É sua neta? Não, é minha esposa. Aí ele foi para o avião, e lá no avião ele começou a comer umas bolachas e meio que se engasgou. Ela não sabia onde metia a cara dela, se escondia atrás do Ray-Ban, atrás do cabelo. E eu digo, essa gafe é muito... Agora, tu é uma pessoa espirituosa, não é? Está sempre de bem com a vida, brincalhão, tal. Inclusive o seguinte, a gente está falando aqui, professor Wilson Bagatini, os mais jovens não te viram jogar, não é? Até porque tu não jogaste no Grêmio Internacional, jogaste no Juventude, Flamengo de Caxias, Brasil de Pelotas. E uruguaiano ou uruguaianense? Uruguaiana, tinha o Ferro Carril, tinha o Saviana e tinha o Uruguaiano. E eu joguei no Uruguaiano com o Ghisoni que era o treinador. Era Bagatini, Vera, Mujica, Bonfilho, Paré e Wolff, Paulo Barzoni, Abeguari e Caia. Fomos campeão da cidade, campeão da fronteira, vice-campeão do estado invicto. Perdemos para o Gaúcho Passo Fundo quando o Gaúcho subiu para a divisão especial. Agora, o pessoal mais jovem talvez lembre do Bagatini, que jogou no Internacional, que jogou no Caxias e jogou no Internacional. E qual é o teu parentesco com aquele Bagatini que jogou no Inter? Eu até brinquei dizendo, o pai dele, a mãe dele são os meus pais. Aí você chegou, então você é irmão dele. Realmente. Essa é a maneira como ele faz quando pergunta o que ele é do Bagatini. Ele diz isso. O pai dele e a mãe dele são os meus pais. Não, é teu irmão, mais moço, né? Eu tenho 2 irmãos que são gêmeos, hoje têm 61 anos, fizeram ontem, 61 anos. Um jogou no Caxias, 10 anos com o Filipão. Depois jogou no Internacional, foi tricampeão gaúcho pelo Internacional e campeão invicto brasileiro de 79. Depois foi campeão no Curitiba, campeão no Sport Recife e campeão no Vitória da Bahia. E terminou naquela campanha fantástica do Brasil de Pelotas como 3º lugar no Brasil. E o outro irmão jogou? O outro irmão, ele começou a jogar, mas aí ele caiu mais para o handebol. Foi campeão brasileiro em Fortaleza, bicampeão em Porto Alegre, de handebol. Entrou para a educação física e depois entrou para a arbitragem e os dois são engenheiros. Os dois trabalharam na enxuta. E esse era goleiro também, não? Não, esse era ponta esquerda, era canhotinho. E a grande curiosidade da outra, que a minha irmã, a Jurema Bagatini, foi a primeira mulher no mundo a dirigir um time de futebol profissional, no Esporte Clube Encantado, em 1971. Ela tomou conta das manchetes do mundo. Inclusive, vinha jornais para nós, dizendo assim, aonde estão as mulheres no Brasil? Os homens no Brasil, porque as mulheres tomaram conta. Aí pegaram um time fechado,
levaram para a primeira divisão, aonde o Vitor prometeu, num jogo contra o Grêmio, que voltaria... Vitor era o Vitor Berticelli. É, o terrível. E, inclusive, ele vai estar no lançamento do meu livro. Ele veio para Porto Alegre e disse, se nós ganharmos o Grêmio, eu volto a pé para Encantado. Estava 3-0 para o Encantado. Aí o Barreto, meu amigo Barreto, ajeitou lá, botou 2 para a rua do Encantado, e o Grêmio conseguiu empatar em 3-3. Bom, mas livrou o Berticelli de voltar a pé para Encantado, né? Também tem esse detalhe. Agora, conta como é que foi o teu início no futebol, né? Futebol profissional, porque foi absolutamente inusitado esse começo do professor Bagatini como jogador de futebol. Meu pai era dono de um hotel em Encantado, Hotel Bagatini, mais ou menos 100 apartamentos, 3 restaurantes, 5 táxis, e eu queria jogar futebol. Meu pai abria a gaveta e dizia, pega meu filho, quanto dinheiro tu precisar, mas me ajuda. Eu digo, não, eu quero meu dinheiro, e aí eu fui para Caxias do Sul para jogar tentar jogar no Juventude. E quinta-feira, antes de eu chegar em Caxias, jogava Grêmio e Santos em Porto Alegre. E o Vitor Berticelli... Que ano foi isso? 1964. O Vitor Berticelli me convidou para vir ver Grêmio e Santos, que era uma coisa assim meio inédita na época. Jogar Santos em Porto Alegre era muito difícil. Aí viemos para Porto Alegre e eu estou atrás do túnel de entrada da equipe visitante. E quando entrou a equipe da preliminar, que era lá de Antônio Prado, eu vi que eram os amigos meus, lá de Caxias do Sul e Antônio Prado. E aí eu disse para ele, gritei, oi meu amigo, como é que vai? Tudo bem? Pô, Bagatini, desce aqui, estamos sem goleiro. E aí eu disse, tu é louco, nunca entrei nem no Olímpico, tu quer que eu entre lá dentro do campo? Aí, não, vem aqui, vem aqui. Aí eu fui lá, botei um calção de banho, porque não tinha calção bom, uma camiseta toda chulé, braba, e eu fui pro gol e digo, conseguiu uma chuteira, pelo menos, do tamanho do teu pé? A chuteira 44. Eu digo, se eu tomar 20-0, não quero nem saber, ninguém sabe quem eu sou mesmo. E o paraguaio era o centroavante do Grêmio, um canhão de... Era juvenil naquela época? Juvenil, juniores. Juniores foi depois, né? Não existia a categoria ainda. A última categoria naquela época era juvenil, depois passava profissional. Passei juvenil. Mas aí eu fui pro gol e comecei a fazer defesas fantásticas, uma mais fantástica do que a outra. E cada chute do Paraguai eu ia lá e buscava tudo. Bom, foi uma coisa tão linda, tão bonita, tão fantástica, que nós empatamos com o Grêmio 0-0. Foi a maior vitória do mundo empatar com o juvenil do Grêmio. E aí os comentaristas não falavam no jogo principal, no Gilmar dos Santos ou o Alberto do Grêmio. Só falavam naquele guri da preliminar. E aí, terminou o jogo, eu fui embora para Caxias do Sul. O time foi para Antônio Prado, eu fui para Caxias do Sul. Ninguém sabia quem era aquele goleiro. Aí eu fui treinar no Juventude e eu era o terceiro goleiro, estava na reserva, entrei, a primeira bola que chutava, eu fui lá no ângulo buscar e caí quietinho com ela, com as defesas lindas, e o Pastelão, que era o treinador, veio com as mãos para trás, aquele caminhar dele normal, do Pastelão, e disse... Normal dele, né? Porque o Pastelão caminhava... Caminhava todo torto, normal dele. E aí... Ele disse, guri, que defesa bonita, gostei de você tem estilo para jogar no gol. Mas olha, um goleiro que nós vimos quinta-feira em Porto Alegre não existe. Aquele nós estamos procurando há 3 dias em Flores da Cunha, em Antônio Prado, em Caxias, não achamos ele. Aí depois ele falar bastante, ele disse, ô Parcelão, aquele goleiro sou eu. Ah, não, tu tá brincando. Aí ele não falou mais comigo, disse, ô Cacique, que era o diretor, vem aqui, por favor, vem aqui. Sabe onde é que está o goleiro que nós estamos procurando? Aqui, está aqui ele. Ó. Sai do treino, pode sair, vai com o Cacique lá para a sede. Fui para a sede para fazer o contrato. E eu pensei, na passagem, um jogador me disse assim, Bagatini, se te oferecer pouco, não aceito. Sabe por quê? Porque se eu aceito, ele ia embora. Então, aí eu cheguei na sede pensando, se eles me der comida, roupa lavada e colégio, eu já estou feliz da vida. Cheguei lá, o cacique de casa disse assim, olha, nós não vamos poder te pagar muito. Nós vamos te pagar inicialmente um pouquinho para te viver. Aí me deram 40 mil. Sabe quanto é que é 40 mil? Era 5 vezes o salário mínimo. Porque era 8 mil vezes 5, 40. Fiquei milionário. Eu fiquei louco. Aí, o que eu fiz? De cara, comprei uma eletrola de pinho bonita, aqueles discos vinil grandão, e mandei para minha mãe. Paguei 1.000 cruzeiros.
e comprei mais uma televisão de 21 polegadas, um baita de uma televisão, 21 polegadas, e mandei para minha mãe de presente. E a minha mãe não precisava, mas eu mandei para ela. Então esse foi o início da minha vida. Aí joguei no Juventude, fomos campeão da cidade em 64, vice-campeão do estado em 65, o Internacional foi terceiro lugar, jogava Negre, Geraldo e Bagatini, os 3 goleiros. Por que eu fui juiz depois? Porque como terceiro goleiro, eu sempre apitava os treinos. E como eu apitava o treino, sabe como é que é jogador? Sempre reclamando, sempre reclamando. Então eu comecei a me especializar cada vez mais, treinar, estudava e dizia para eles, vocês não sabem nada. E eu estudava arbitragem. Então quando eu cheguei para a arbitragem... Já estava escolado, né? Já estava escolado. Tem outra história fantástica. Eu fui o único árbitro do mundo que formou-se na Federação Gaúcha com a nota 101. Como 101 se a máxima é 100? Pois é, eu tirei 96 na prova. E o Ludendorff Xavier, meu querido amigo Ludendorff Xavier, ele fez uma pergunta que ninguém entendeu. E como ninguém entendeu e todo mundo errou, ele resolveu dar 5 pontos para todo mundo. Como eu tinha 96, eu passei para 101. São fatos inéditos da vida do professor Wilson Bagatini. Aliás, com quem eu tive a oportunidade, praticamente no meu início, quando eu jogava futebol, né, no infanto do Internacional, depois o futebol na várzea, eu tive a oportunidade de jogar o campeonato praiano pela praia de Tramandaí, pela SAT, Sociedade Amigos de Tramandaí. E na oportunidade, o professor Wilson Bagatini era o goleiro do time adulto lá de Tramandaí. E eu era do time juvenil. E tive a grata satisfação, a oportunidade ali de conhecer o professor Wilson Bagatini. E temos essa amizade aí de longos anos. 40 anos. Já faz, ou mais ainda, porque na época eu tinha início da década de 70. Sabe quem era meu zagueiro? Meu zagueiro era Scheidt, o pai do Scheidt. O pai do Scheidt jogou no Grêmio. E o Filipão, os dois. Zaga boa essa, O Filipão era universitário do IPA aqui. E eles dois eram meus... O Ivo Wortmann era o alemão meio do campo. O Joel Castro Flores também jogava. Fernando e outros. Tinha muito o Joel era o bonitão lá da turma, né? Era bacana. O Joel hoje está em Florianópolis, Santa Catarina, e o Ivo Wortmann está por aí. De vez em quando ele encontra ele no Parcão. Depois o alemão saiu Tramandaí e foi para Capão da Canoa lá também e tal. Bom, professor Wilson Bagatini, para a gente encerrar nosso papo aqui, que a gente poderia ficar muito mais tempo, não é para esse 8º intercâmbio, né, da Federação Internacional dos Professores de Educação Física, da Federação Internacional de Educação Física, né, mas é dos professores de Educação Física Sem Fronteiras. Quem está apoiando, né, governo do Estado, governo municipal, Assembleia, quem está dando o apoio para esse intercâmbio, para esse encontro? Bom, quem está me apoiando mesmo é o Grêmio Náutico União, me liberando um salão maravilhoso para nós fazer a festa de quinta-feira, dia 17 de abril. A ESEF da URGS, a Escola Superior de Educação Física da ESEF da URGS, com o Bertão como diretor, abriu as portas com todas as salas, todos os instrumentos, todos os aparelhos que precisa, o certificado, faixas, enfim, está me ajudando muito. O professor Garcia, que é o vereador, que está fazendo a parte de leis para nós também, está liberando uma Kombi o tempo inteiro. O CREF do Rio Grande do Sul, que é o Conselho Regional de Educação Física do Rio Grande do Sul, através do seu presidente, Eduardo Merino. Eu tenho DEICs, organizações esportivas, eu tenho mais troféus Luzball, quer dizer, são coisinhas pequenas que estão me ajudando. Agora, infelizmente, eu estou chorando porque a Secretaria Municipal de Educação, o Governo do Estado não me deram nem um tapinha nas costas para dizer meus parabéns, continua fazendo. Eu fiquei muito triste com ele. Eu recebi ontem essa resposta negativa do Governo do Estado, porque nós vamos trabalhar com mais de 1000 professores de Educação Física, estudantes, não vamos cobrar um centavo, vai ser tudo de graça, vamos doar o livro do Jacinto Targa de graça, vamos doar a revista 100% Esporte, que é uma revista também do esporte. Enfim, essas pessoas estão nos ajudando. E eu convido, nem sei se posso convidar publicamente, porque já estão quase que esgotados todos os congressos, todos os ingressos do jantar do dia 17 de abril no Grêmio Náutico União. Bom, é lamentável realmente que os governos, tanto do município quanto do Estado, não estejam apoiando essa iniciativa,
porque, sem dúvida alguma, vai levar e elevar o nome da cidade de Porto Alegre, do estado do Rio Grande do Sul, não só para o Brasil, mas é um intercâmbio internacional, né, para todo mundo. E, sinceramente, eu espero que até lá, né, porque hoje estamos no dia 21 de março, né, nós até lá temos quase um mês pela frente, 20 dias pelo menos aí, que isso seja revisto, não é? E que os governos do município e do estado possam colaborar, apoiar, financiar em parte, pelo menos, esse evento que é muito importante para o nosso município e para o nosso estado. Eu quero dizer que em todos os lugares que nós fomos recebidos por senadores, deputados, prefeitos, Câmara de Vereadores, CREFs, faculdades, impressionantes jornais. Bom, nós dávamos entrevista, nós fazíamos roda de entrevista com 20, 30 repórteres no México, na Venezuela, na Colômbia, naqueles países da América Central. Todos nos receberam como personalidades. E Porto Alegre, no governo, não abriu a mão para nada. E olha que eu fiz pedido para vários. E eu quero dizer assim, a minha frase de filosofia é assim: eu quero vencer. E se não for possível, ao menos deixe-me tentar. Nada vai faltar, vai ter tudo o que eu previ, mas eu estou pagando do meu bolso por enquanto. Mas vai sair, porque o orgulho do gaúcho é muito grande. Nós não vamos desmerecer. Eles vêm para Porto Alegre, os Sem Fronteira, esperando vir no melhor estado do Brasil. E eu não vou deixar o Rio Grande do Sul passar vergonha, pode ter certeza. Aliás, essa é a tua história de vida que eu quero te cumprimentar mais uma vez, meu querido irmão Wilson Bagatini, né, professor de Educação Física, que eu tenho o maior orgulho de privar dessa amizade, como disse anteriormente, de muitos anos. E vocês vão ficar ligados aqui na Web TV Rogério Amaral, que nós vamos ter mais informações também, e também a cobertura desse evento, o oitavo intercâmbio Professores de Educação Física Sem Fronteiras, da FIEP, a Federação Internacional de Educação Física, da seccional aqui do Brasil. No Rio Grande do Sul, o delegado é o professor Wilson Bagatini. Um abraço, Bagatini. Muito obrigado. Até mais.